Bom dia com muita alegria, a paz do Senhor a você que está me ouvindo, que o Senhor abençoe grandemente a tua vida, a tua casa e a tua família neste dia. A presença do Senhor, quando nós temos, a presença do Senhor conosco, ela gera mudanças grandiosas, ela gera transformações maravilhosas na nossa vida. Então, neste dia, vamos viver dessa transformação. Vamos aproveitar este presente que o Senhor nos deu, chamado vida, e vamos viver ela da melhor forma que o Senhor Jesus tem para nós. Hoje é sábado, 21 de maio, e eu trago para vocês mais um devocional Palavra Viva. Amém? E antes de ler a Palavra Viva de hoje, eu quero convidar você a ser um evangelista da Palavra Viva, a compartilhar esta palavra com alguém que você ama, com os seus amigos aí nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam ser alcançadas através da palavra do Senhor e ser transformada pelo poder de Deus. Amém? A palavra de hoje está no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 32. Amém? É algo muito poderoso que o Senhor ministrou na minha vida na manhã de hoje. Amém? Diz assim a palavra: Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e, sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, e é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: Sou o filho de Deus. E igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: Deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Amém? Só até aí a palavra viva de hoje. E quando nós vemos, a missão que Jesus ele veio realizar nessa terra, nós precisamos entender que Jesus ele veio aqui com um propósito. Jesus ele veio com uma missão e ele conseguiu concluir esta missão, que era se entregar por amor à nossa vida. Como nós vemos lá em Isaías capítulo 53, que fala sobre a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, nós vemos que Jesus ele foi mudo.
como uma ovelha vai para o matadouro, porque ele tinha uma missão. E quando alguém tem uma missão, ninguém pode impedir, ninguém pode parar. Jesus ele teve durante a sua caminhada inúmeros motivos para abrir mão da nossa vida, para abrir mão da nossa alma, para abrir mão da nossa salvação. Mas em nenhum momento, muito pelo contrário, ele se despiu da sua glória de ser o unigênito Filho de Deus, para nos salvar. E quando nós vemos isso, nós temos que amar mais ainda a Jesus, porque o sacrifício vivo dele foi um sacrifício de sangue, foi um sacrifício sobrenatural, foi algo que ninguém pode fazer por nós, ninguém pôde, ninguém fará, porque isso é coisa para Deus fazer, para Deus realizar. Como nós vemos a palavra, eles forçaram um homem a carregar a cruz do Senhor. Mas chegou um momento que Jesus ele teve que carregar a cruz. Tem coisas que na nossa missão nós temos que passar. Jesus ele passou por isso. Jesus ele foi humilhado, Jesus ele foi envergonhado, Jesus ele foi traído, mas mesmo assim ele permaneceu fiel na missão dele. E nesta manhã o Senhor está falando: como está a sua missão? Como está o seu propósito na tua missão? Como é que estão os teus objetivos na tua caminhada? Você tem parado por qualquer vento? Você tem parado por qualquer situação adversa? Ou você vai até o final, assim como Jesus foi? Quando Deus chama alguém, quando Deus escolhe alguém, ele tem propósito. Deus não chama ninguém à toa, Deus não escolhe ninguém à toa. Ele te escolheu para viver coisas maiores, para viver coisas grandiosas. Ele te escolheu para ser salvo, ele escolheu a tua casa para ser salva. Então, por que nada está acontecendo? Por que nada está mudando? A palavra fala que eles marcaram por cima da cabeça de Jesus, eles colocaram por escrito: este é Jesus, o Rei dos Judeus, em forma de deboche para tentar trazer vergonha, porque eles achavam que Jesus não ia conseguir se livrar. Mas ele precisava passar pela morte de cruz, para nos salvar. E ele disse que o véu do templo, que o templo iria ser destruído e iria ser levantado em 3 dias. Ele é o templo. Ele morreu e depois de 3 dias ele ressuscitou. É isso que nós precisamos entender. Eles disseram: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se. Desça da cruz, se é filho de Deus. Eles estavam colocando Jesus à prova. Mas eu quero dizer algo para você. Jesus ele não precisa provar para ninguém quem ele é. As obras que ele realiza já mostram quem ele é. O fato dele nos salvar, o fato dele nos dar esta certeza da salvação, já mostra para nós quem ele é. Então, em nome de Jesus, creia no Senhor e você estará seguro. Creia em Deus. Eles debocharam, ao invés de dar água, eles deram vinho misturado com fel. Depois, eles deram vinagre para ele e ele não bebeu para não trazer contaminação para o seu corpo. Ele passou por dores, Jesus. Ele passou por situações adversas, mas nada impediu ele de concluir a sua missão. Nada impediu ele de concluir o propósito. A palavra fala que em um período de 3 horas houve trevas sobre toda a terra. Deus ele não estava alegre com aquela situação. Deus ele não estava feliz com o que estava acontecendo. Afinal, o filho dele que ele enviou para nos salvar estava sendo crucificado. Mas ele sabia que depois iria acontecer uma grande festa. Ele sabia que depois o sobrenatural iria acontecer. E a palavra fala que depois dele ter bradado, primeiro ele falou: meu Deus, por que me abandonaste? E aí depois que ele bradou, ele entregou o Espírito e concluiu a missão dele, a primeira parte da missão. E a segunda parte da missão era impactar mais ainda aquele lugar. E mesmo assim muitos não creram. Deixa eu dizer uma coisa para você: nem tudo que você falar, nem tudo que você fizer, as pessoas vão acreditar, as pessoas vão crer.
Porque muitas vezes nada muda a incredulidade de uma pessoa. Mas não é por isso que você vai parar. Não é por isso que você vai desistir. Jesus, ele morreu para nos dar acesso ao Pai. Você tem acesso a Deus. Você pode orar, você pode clamar, você pode jejuar. As tuas orações, elas chegam até o Senhor. Mas não pare por conta de pessoas. Não pare por conta de situações. A tua missão, ela é muito grande. Mude o que precisa mudar. Abra mão do que precisa abrir mão. E viva o que o Senhor tem para você. Amém? Deus abençoe a tua vida. Tenha aí um sábado abençoado de milagres, de mudança e de transformação. Em nome de Jesus. Deus abençoe.